Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou a Gabriela Fernandes Silva e este é o Jogando Dados. Neste podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nesta abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Se o racismo está presente na sociedade brasileira, o machismo e o poder concentrado no patriarcalismo também são muito frequentes e se revelam no dia a dia da trabalhadora, incluindo aquelas que atuam na comunicação, seja na pesquisa ou como comunicadora social. Para tratar dos efeitos do patriarcalismo nesse trabalho, conversaremos hoje com Rafaela Martins de Souza, doutoranda em Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, FUC. Oi, Rafaela, tudo bom? Como tá aí em Portugal? Oi, Gabriela. Oi, pessoal. Anderson, Manuel, Guilherme. Aqui em Portugal a situação é um pouco mais tranquila, né, do que aí no Brasil, mas estamos também tentando sobreviver a esta pandemia. Como de costume, temos também nossa bancada aqui. Oi, Manuel, como você tá? Quarentenado ainda aí? Oi, Gabi, quarentenado, estamos nessa leva. Essa semana a gente começa aulas online na universidade, então agora tem uma nova etapa aí para a gente passar. Então estamos nessa leva. Oi, Rafaela, oi, Anderson e Guilherme, muito bom estar aqui com vocês conversando. É uma nova etapa para passar raiva, né, com as aulas remotas. Oi, Anderson, como você tá? Tá tudo certo aí? Oi, Gabriela, Rafaela, obrigado pela presença. Oi, Guilherme, Manuel. Mas eu precisei vir pro Distrito Federal, então frio e seco, né? Então é uma junção muito boa para a garganta, ainda mais num período complicado para ter algum tipo de síndrome respiratória. Mas sobrevivendo, tomando muita água e terei que tomar muito mais para sobreviver. Enfim, foi a viagem necessária. E cansado também, né? Cansado do Brasil, cansado de um monte de coisa. E nem o futebol compensa, né? Só ver discussão besta e contra protocolos no futebol brasileiro. Nada além do normal. Não tá muito fácil, não. Fico pensando às vezes, quando paro para pensar, na verdade, a gente fica triste com tudo que tá acontecendo, né? Mas é isso. Oi, Gui, tudo bem? Como que tá aí para você? Oi, Gabriela. Oi, Rafaela, Anderson, Manuel. Por aqui na mesma, né? Completando quase 4 meses na casa dos meus pais pela primeira vez desde 2013, 14. Então, uma sensação um pouco de exaustão também, né? A gente brinca de não estar acostumado, mas com saúde, podendo respeitar um isolamento social. E pronto aqui para gravar mais um episódio do Jogando Dados que promete muita coisa interessante para a gente pensar. Contamos também com a participação da professora Ana Maria da Conceição Veloso, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Como ela não pôde gravar conosco por problemas de saúde, enviamos a ela perguntas e ela nos enviou as respostas antes aqui da gravação. Por isso, o episódio vai ser dividido em 2 blocos. Primeiramente, vamos ouvir as respostas da professora Ana Veloso e depois a gente vai voltar a conversar com a Rafaela Martins. Esperamos que vocês entendam as diferenças de áudio e episódio em 2 blocos. Ouçam agora as respostas da professora Ana Veloso. No início do artigo, a reprodução da divisão sexual de trabalho nos grupos de mídia, breve análise da situação profissional das mulheres no jornalismo, de sua autoria da Rayane Albuquerque e da Giovana Mesquita, vocês revisam e situam a discussão do gênero
e utilizam-se de conceitos e formulações teóricas dos estudos culturais e da EPC para estruturar uma abordagem holística. Quais os caminhos que vocês percorrem para combinar as questões de gênero e as das estruturas econômicas e políticas, que são o foco mais tradicional da EPC? Bom, nosso percurso, ele faz uma análise que é essa revisão de literatura. A gente discute as teorias de gênero à luz dos estudos culturais, mas a gente também discute as estruturas que favorecem as desigualdades de gênero, ou seja, nós estamos observando que essas desigualdades têm um viés que é um viés do campo dos grupos marginalizados e periféricos, né? E as mulheres estão nesse lugar ainda, dentro das mídias e da produção midiática, tá? A gente reconhece isso, que é uma das discussões pulsantes dos estudos culturais, que eles jogam luzes para isso, né? E eles apontam que esses grupos eles têm muito a contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais solidária, etc. Bom, no campo da economia política, a gente tem uma questão fundamental, que é o debate acerca das estruturas da economia política, né? A tentativa de compreender o setor da produção humana, interface com sistemas de poder econômico e político, e como também acontecem as lutas sociais que são empreendidas pelos movimentos e pelos sujeitos coletivos que lutam para que sejam reconhecidos e lutam contra esse status quo. Então, uma perspectiva crítica interdisciplinar da economia política e apresenta a comunicação e a economia, como diz o César Bolanho, como aspectos, né, interligados. Então, os meios de comunicação eles nos permitem analisar essa organização e essa estrutura de poder, né, dentro do capitalismo. Então, é necessário que a gente compreenda essa questão global, como a gente tentou fazer no nosso trabalho, como a gente tem tentado fazer no nosso trabalho, entrecruzamento de dados, e agora a gente também vai entrar com uma pesquisa de campo no futuro. E aí, como esse mundo do trabalho, como as mulheres se inserem nesse mundo do trabalho em meio a essas desigualdades de gênero. Então, uma relação direta, né, a gente percebe, acerca da posição das mulheres nas mídias, que não tem uma relação direta entre o quantitativo no mercado e a ascensão aos postos de chefia, porque a gente tem um fenômeno da juvenilização, que outros estudos apontam, né, umas redações mais jovens, e ao mesmo tempo uma feminilização das redações, né? E aí há alguns trabalhos que questionam que essa feminilização das redações se dá porque as mulheres, de certa forma, elas são as que, infelizmente, dentro do mercado da economia, elas são as que ganham menos. E como o campo do jornalismo é um campo de disputas e é um campo de crise, assim como a gente está vivenciando uma crise do modelo econômico que a gente está vivendo, né? Sobretudo agora em tempo de pandemia, redações que agora foram para a casa das pessoas, cada vez mais home office, e as mulheres estão nesses lugares, já inclusive tendo acesso, a gente teve acesso a vários estudos já, da sobrecarga que as mulheres têm, ou seja, se essa divisão sexual do trabalho já colocava as mulheres numa posição de muita dificuldade, porque além de cuidar da produção, ela cuida da reprodução, da vida, né? Ou seja, a jornalista, a comunicadora está lá na redação e ao mesmo tempo é ela que trabalha na redação e também reproduz, né, trabalha pela reprodução da sua própria família. E agora, nesses tempos que estamos vivendo de muita dificuldade, as mulheres jornalistas estudos já apontam da Federação Internacional dos Jornalistas, agora realizados em meio à pandemia, que as mulheres são as que mais sofrem com essa situação, porque essa sobrecarga histórica, né, da divisão sexual do trabalho, dessas desigualdades, da dupla jornada, elas estão exacerbadas em meio a um trabalho remoto dentro de casa, convivendo com todas essas dificuldades, né, com todas essas sobrecargas e cuidando dos filhos e etc., ao passo que
estão exercendo sua função laboral também no ambiente doméstico. Então, assim, é uma situação extremamente difícil para as mulheres. E não é tão natural para as mulheres alcançar esses status de comando nas empresas de comunicação. Por quê? Esses espaços são sistemas, né, como eu disse, onde o machismo e o patriarcado são reeditados nas práticas cotidianas de produção de notícias e podem ser traduzidos pela subrepresentação dessas mulheres, tanto nos postos de trabalho, nas redações, assim como a participação dela nos grupos como chefia. Então, é importante a gente colocar que esse valor para a economia de política da comunicação, um valor importante, é o exame desses processos, né, que ocorrem também dentro das redações, dessas engrenagens sociais de hierarquia e como as superestruturas do mercado, né, também favorecem, além da concentração da própria mídia, né, de poder, porque a gente está falando essencialmente de relações de poder, podem também favorecer a subrepresentação das mulheres nesses lugares, ou seja, refletir sobre a posição das mulheres nos meios de comunicação aponta que a gente deve fazer uma análise sobre os lugares ocupados por elas nesses processos. Mas aí, Karen Ross e Beverly, elas nos alertam para umas 3 questões importantíssimas. A gente precisa analisar a participação das mulheres nos níveis financeiros das empresas, como patrocinadoras ou acionistas, e a gente também deve observar como elas estão participando das estruturas médias, na edição, na criação de conteúdos e políticas de edição, e microestruturas referentes aos conteúdos produzidos pelos meios de comunicação sobre a representação das mulheres, ou seja, a gente precisa analisar desde a participação delas nos cargos de chefia, nas estruturas médias e também nos conteúdos, né? Nas microestruturas, os conteúdos que são produzidos e reproduzidos pelos meios de comunicação e como eles apresentam as mulheres. É mais ou menos por aí essa questão, né? Então, Ellen Riordan, que é uma pesquisadora da economia política feminista também, a gente traz para o estudo porque ela traz uma questão importantíssima, que aí esse pensamento de entrecruzar os dados que mapeiam esse lugar da mulher como produtora de conteúdo e as próprias estruturas podem nos aproximar, né, de um debate e de reflexões, como a gente está tentando fazer, que vão nos levar muito mais do que saber e prenunciar, né, o sistema dicotômico de opressão, dominação, ou seja, a gente vai além a gente constatou o sistema dicotômico de opressão, dominação dentro dos grupos de mídia, mas também a gente quer saber como e por que ele é estruturado. Nesse artigo, vocês chegam à conclusão que, analisando documentos e pesquisas sobre a posição das mulheres em grupos de mídia nos mais diferentes países, é possível perceber que houve ascensão feminina em algumas empresas de mídia, mas, ao menos no Brasil, sem mudança no comando delas, que continua sendo majoritariamente exercido por homens. Você pode comentar um pouco sobre as conclusões às quais vocês chegaram? E quais os limites dessa inclusão em cargos baixos e intermediários sem mexer nos de chefia? Então, nós chegamos a essa conclusão porque a gente fez uma revisão de literatura dos estudos que a gente teve aos quais nós tivemos acesso até então, que foi até o mês de setembro, outubro de 2019. E realmente, só para citar um exemplo de um estudo, que é o estudo de monitoramento da mídia, né? Monitor de propriedade da mídia do Intervoz, que é de 2019, coloca esse estudo que entre os dirigentes de grupos de mídia, ou seja, os executivos, há apenas 6 mulheres controlando 8 dos 50 veículos brasileiros. E como editora-chefe, há 8 mulheres responsáveis por 8 veículos. Isso numa pesquisa de 2019 do Monitor de Propriedade da Mídia do Intervozes, que tem também uma discussão que apresenta que a maior audiência é controlada, dirigida e editada, em maior parte, por uma elite econômica formada por homens brancos. Então, os limites da ascensão das mulheres têm relação com a existência do patriarcado no Brasil, são sistemas, né, de estruturantes e estruturadores,
o machismo e o patriarcado, que eles são reeditados nessas práticas cotidianas de produção de notícias e podem traduzir essa subrepresentação feminina, tanto nesses postos de trabalho, nas redações, como a ínfima participação das mulheres nesses cargos de chefia. Aqui vale uma questão para a gente problematizar. Não significa dizer que a ascensão automática das mulheres aos cargos de chefia, de direção dos veículos, vai se traduzir numa cobertura com um olhar mais, digamos assim, equânime em relação a homens e mulheres. Até porque tem outros estudos que apontam, que a gente também tomou como base, né, para fazer essa revisão de literatura, que são estudos da associação World Association for Christian Communication, que é o WAC. Esses monitoramentos, eles apontam que as mulheres são subrepresentadas enquanto porta-vozes nos seus lugares de representação também. Até quando um assunto é violência contra a mulher, quem fala mais são os homens, ou seja, as mulheres não são ouvidas enquanto fontes reconhecidas. Então, nesse sentido, a gente precisa problematizar se realmente a chegada das mulheres aos postos de poder nas redações vai ser revertida em maior espaço para o debate acerca das desigualdades entre homens e mulheres na nossa sociedade. Porque é preciso, na nossa concepção, transformar as estruturas, as arquiteturas. E para isso é preciso que a gente tenha esse reconhecimento do lugar das mulheres e dos homens, né, dos lugares, e também políticas de comunicação por dentro das empresas e do Estado voltadas à igualdade de gênero. Ou seja, os grupos de mídia não têm política de gênero, majoritariamente. Esse é o resultado do maior estudo do qual participei, que foi do Women's Media Foundation, que foi um estudo realizado entre 2011 e 2011, que apontou que não há, na América Latina, por exemplo, não havia política de gênero dentro das empresas. E até agora eu não conheço qual é a empresa de comunicação privada ou pública no Brasil que tenha implementado essa política de gênero. Essa política de gênero, ela pode, inclusive, transformar essas relações e favorecer maior participação das mulheres, tanto enquanto fontes de informação reconhecidas, porta-vozes, enquanto também produtoras de conteúdo e qualificadas para ocupar espaços de cargos de chefia nas redações. Uma outra conclusão é que nas mídias independentes, os dados vão na contramão dos grupos privados. Você cita um mapeamento Pontos de Inflexão de 2016, que analisou 100 organizações latino-americanas e que tiveram mais de 50% de mulheres envolvidas na criação e na direção dos sites. Além do mais, foi percebido que o conteúdo e os focos das cobranças são diferentes e de mais qualidade em comparação à imprensa tradicional. A partir disso, uma conclusão a qual vocês chegam é que a mídia mainstream opera no sentido da manutenção do status quo e que isso vale para o conteúdo e para a estrutura. Que tipos de ações podem ser tomadas para a mudança desse duplo status quo? Há políticas de gênero efetivas nas empresas? Veja, nós tratamos disso, só que na tese que eu defendi, eu entrevistei mulheres que estão na comunicação contra-hegemônica. E é muito interessante porque quanto maior a participação dos sujeitos coletivos que vivem à margem do controle de propriedade dos meios de comunicação, nas mídias independentes, nas suas mídias radicais, por exemplo, para usar o termo que o John Downing usa, maior a gente percebe a pluralidade de vozes e do debate acerca das questões que envolvem esses sujeitos, que são colocados historicamente à margem da sociedade, nas margens da sociedade. Então, não é somente essa reflexão que a gente faz, né? A gente foi atrás dos estudos sobre as mulheres na mídia independente e a gente percebe que, por exemplo, a gente escreveu um artigo já faz um tempo, importante até lembrar para a gente atualizar, sobre as mulheres nas agências de notícias. Quais são as agências de notícias feministas no mundo, né? E quais são, como as mulheres estão nesses espaços? Quem financia isso? Então, a gente fez um artigo sobre isso, muito importante,
E assim a gente vem traçando, né, esse caminho de observação de que realmente nas mídias independentes, nas mídias livres, as mulheres estão atuando fortemente. E as mulheres negras, que também estão, digamos assim, quando a gente fala de opressão, de lugar de negação do lugar da mulher, a gente tem que colocar que as mulheres negras, elas estão, assim, além de subrepresentadas, além de violentadas, além de invisibilizadas, né, pelos grupos de mídia, e eu acho que é uma luta fundamental do movimento negro, do movimento feminista negro, para poder ocupar esses espaços, elas também não aparecem com força nos veículos de comunicação, nos cargos de chefia e também, assim, estou falando no lugar de poder de decisão. São poucas. Algumas estão despontando aí, mas são poucas. Mas nos grupos de mídia que estão nas periferias, grupos comunitários, grupos independentes, a gente percebe uma participação muito boa das mulheres, assim, muito expressiva das mulheres. Isso é muito bom para a democracia. Agora eu vou tratar aqui de um tema que tem chamado muita atenção, inclusive porque saiu agora um relatório internacional, que é o tema da violência e do assédio contra as mulheres dentro dos meios de comunicação. Então, as que conseguem chegar, né, estar nesses lugares, disputando esses espaços, é histórico que nós sabemos dessas desigualdades, dessas opressões. Mas saiu um relatório agora, fresquinho, tá certo? Que aponta exatamente isso. Um relatório também da fundação que financiou a grande pesquisa, né, que realizou a maior pesquisa que houve em 2011, que também é do Women's Media Foundation. Então, esse relatório, ele traça exatamente esses lugares de reprodução de violência contra as mulheres dentro dos grupos de mídia. Eu estou observando ele, eu estou lendo esse relatório, que é uma parceria com a Unesco, e aponta as desigualdades e aponta assédio moral, assédio sexual e uma série de casos de violência que são cometidos dentro dos grupos de mídia em diversos países. Então, assim, além da questão de estar nos grupos de mídia, de como as mulheres estão nesses lugares, a gente também tem que lançar o nosso olhar, e é uma questão fundamental e central, né, para também os nossos estudos sobre a economia política da comunicação e economia política feminista. É central a discussão das desigualdades, das violações de direitos humanos contra as mulheres nesses meios de comunicação. Então, eu estou me debruçando sobre esse relatório. Eu estou muito preocupada, porque durante as entrevistas que eu fiz para fazer a tese, as mulheres relataram essas questões de assédio, de incidentes que fazem com que as mulheres não conseguem se desenvolver, vários tipos de violência, de opressão, né? Mas esse relatório está super completo e chama atenção exatamente para isso, né? Uma primeira imagem abrangente desses perigos enfrentados pelas mulheres que trabalham na mídia de todo o mundo. Os tipos de violência, as ameaças, né? Nós estamos vivendo, e os relatórios da Federação Internacional, do artigo 19, estão apontando que cresce no Brasil, sobretudo, nesse momento crítico que nós estamos vivendo, político, crescem os dados sobre violência contra jornalistas e contra as mulheres. Essa violência ocorre dentro das redações e fora das redações. E a gente tem casos de achincalhamento público, de cerceamento da liberdade de expressão, censura. Quando as mulheres conseguem chegar nos cargos e conseguem estar falando na mídia, com representação, com colunas, apresentando telejornais ou como comentaristas, como âncoras, as mulheres sofrem ataques públicos porque são mulheres e porque elas podem se posicionar de forma crítica contra determinados grupos políticos, econômicos, em alguns determinados grupos de mídia. Então, é muito importante que a gente lance esse olhar também. E mais uma coisa última para falar é que todos esses estudos que a gente vem desenvolvendo, eles são também observados, né, à luz também desse relatório mundial sobre a desigualdade de gênero.
E agora acabou de sair o relatório de 2020, né? A gente teve acesso a ele, que foi no final do ano passado. Então saiu o relatório e o mundo enfrenta uma espera de quase 100 anos pela paridade de gênero no mercado de trabalho, na vida pública. Então, gente, é muito grave isso. Então, esse relatório mundial, que é feito anualmente, né, pela ONU Mulheres, então, assim, é um relatório que discute essas desigualdades, que é exatamente, mostra que nos países há uma grande dificuldade das mulheres conseguirem chegar nesses espaços, né, com igualdade. Então, assim, são quase 100 anos. Então, é um relatório que é da plataforma, né, para moldar o futuro da nova economia e a sociedade do Fórum Econômico Mundial. Então, é muito preocupante, porque ao passo que nós não podemos estudar esse fenômeno das mulheres nos meios de comunicação apartado da realidade onde elas estão inseridas, né, do contexto social onde elas estão inseridas, do contexto econômico, político e cultural, a gente precisa entender por que essa desigualdade ela é tão perversa e quais são os entraves gerais, né, para a paridade de gênero. E isso se reproduz dentro dos meios de comunicação e em todas as esferas da sociedade. E é preciso que o Estado faça a sua parte, né, e regule esses setores. E a regulação ela precisa ser uma regulação cidadã e democrática, discutindo com a sociedade esses caminhos. É possível. E é preciso que dentro dessa regulação exista o debate sobre a posição das mulheres e a igualdade de gênero como uma questão fundamental para a democracia no Brasil e no mundo. Muito obrigada, professora Ana Veloso, por, mesmo com problemas de saúde, falar aqui com a gente, colaborar com o Jogando Dados. Obrigada, Rafa, também, que é a nossa convidada. E vamos, então, às perguntas. Há pequenos avanços na quantidade de mulheres em postos-chave em empresas midiáticas, agregada à maior presença da discussão sobre diferenças de gênero em programas e telejornais. A professora Ana Veloso falou anteriormente sobre o tema e disse que é preciso alterar as estruturas, as posições de poder e criar políticas de igualdade de gênero, que quase não existem nos grupos de mídia. Como você, Rafaela, vê esses avanços? Quais os limites que você verifica para que tenhamos mais avanços ainda? Então, Gabi, eu faço os meus estudos, né, dentro da economia política da comunicação, lógico, e quando a gente avalia a questão de gênero por esse paradigma, por essa área de estudo, a gente tem que ter uma noção de totalidade, né, do problema, assim como a professora Ana Veloso também faz no trabalho dela, para que a gente possa entender essas diferenciações, essas divisões de gênero que existem e que sempre prejudicam a mulher, colocam a mulher num status subalterno, né? Então, eu tenho uma parcela do meu trabalho, da tese que eu estou desenvolvendo, é uma parcela empírica, né? Eu tenho trabalhos empíricos, mas eu também presto bastante atenção na teoria. E dentro da teoria, eu utilizo duas autoras feministas que eu considero muito importantes para a gente entender todas essas questões, que é a Roswitha Scholz e a Silvia Federici, né? A Roswitha Scholz, ela vai entender toda essa questão a partir da derivação da forma mercantil, né? Ela desenvolve os estudos dela no que ela chama de feminismo radical, e é compatível também com o que o professor César Bolanho desenvolve sobre a questão da derivação da forma comunicação, né? Então eu fui tentar buscar esse paralelo dentro dessas duas áreas de estudo. E o que é a derivação da forma mercantil? É a compreensão de que dentro do sistema capitalista, as formas institucionais, inclusive as da comunicação, da informação e da cultura, elas derivam de uma forma mercantil. Então, a Scholz vai dizer que existe uma especificação sexual na forma de valor,
né? Então, dentro do sistema capitalista, quando a gente produz valor, esse valor já vem imbuído dessa especificação sexual, dessa diferenciação sexual. E a forma de comunicação não é diferente. Isso também vai acontecer dentro das empresas de comunicação, nas relações trabalhistas, na própria forma de produção do conteúdo também, né? Enquanto a Shows faz essa atividade lógico-filosófica, a Federici, que é historiadora, ela faz uma análise do contexto histórico da acumulação primitiva do capital. Então, ela vai entender como que no momento de acumulação primitiva do capital se forjou essa diferenciação entre os sexos, né? Ela vai por essa linha histórica. E aí eu incluo também as questões de raça, etnia, etc. Essas duas autoras mostram pra gente como que dentro da própria estrutura capitalista já existe uma diferenciação sexual que é benéfica para a autovalorização do valor, para o mecanismo capitalista, né? Ou seja, de maneira mais prática, explicando de forma mais prática, a gente chega nessa coisa mais empírica, que é o fato de que até hoje mulheres ganham menos do que homens para exercer a mesma função, e isso também inclui a questão do racismo, né? Mulheres negras ganham ainda menos, né, do que mulheres brancas, do que homens negros, etc. Então, você vai tendo cada vez mais esse acúmulo dessa diferenciação que prejudica os sujeitos ali, né, dentro dessas relações de trabalho. Então, assim, eu estou sempre aqui falando da questão do capitalismo e tal. É claro que a gente entende que a opressão contra a mulher é anterior ao sistema capitalista, mas o que colocamos em questão aqui são os elementos dessa opressão que se transformaram em favor do capital, né? Então, o que ficou desse patriarcado e desse machismo que vem desde antes, mas que ajudou a estruturar o sistema capitalista e que hoje é intrínseco a esse sistema, né? Bom, eu nunca estudei essas autoras que você citou, mas só de ouvir você falar eu já fico apaixonada. Anderson, você pode comentar a campanha das jornalistas esportivas em 2018, o Deixa Ela Trabalhar? Então, no sentido até da última resposta da Ana, que a Rafaela começou a comentar também, né, enfim, o espaço do jornalismo esportivo no Brasil, que é basicamente, né, cobertura sobre o futebol profissional masculino, ele já carrega em si uma série de preconceitos, né, machismo, LGBTfobia, racismo, enfim, são processos históricos que demarcam essa difusão cultural, né? E o machismo é ainda mais presente porque, primeiro, né, a gente tem a comparação com o próprio futebol feminino, né, na prática, enquanto trabalhador e trabalhadora, o futebol feminino chegou a ser proibido por cerca, acho, de 40 anos aqui no Brasil, quase 40 anos, e mesmo quando ele volta, ele é extremamente amador nas suas relações, né? Por exemplo, mesmo a questão de assinatura de carteira de trabalho e tal, é algo que é uma exceção ainda hoje no Brasil em 2020, né? Que a gente tem Marta 6 vezes melhor jogadora do mundo, sendo brasileira, campanhas muito boas em Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, Copa do Mundo, de futebol feminino, e isso não muda tanto, em passos pequenos. Imagina no âmbito do jornalismo, né? Que a Ana comentou bastante sobre a questão do machismo no desenvolvimento da própria profissão, né? Então, em 2018, a partir de alguns casos de assédio a jornalistas mulheres, né, em estádios, em coberturas esportivas, 52 delas criaram a campanha Deixa Ela Trabalhar, a partir da repercussão de uma repórter do Rio de Janeiro, a Bruna Deltri, que um torcedor assediou, né, beijou, tentando beijar na boca num jogo no estádio de São Januário. E aí, depois disso, aconteceram outros casos de bêbado na Rússia, na Copa do Mundo, tentando beijar uma repórter dizendo, respondendo a ele o quanto era absurdo, entre outras coisas.
especialmente naquele ano, xingamentos a repórteres, como aconteceu no caso do Rio Grande do Sul no Campeonato Gaúcho também em 2018, entre outras coisas que ficam. Técnico que diz que a repórter nunca jogou bola, então ela não pode falar sobre determinado assunto, o que aconteceu no Internacional também, né, de 2018 para cá, entre outros e outros casos que, felizmente, por um lado, por ter hoje maior possibilidade de repercussão e o maior, talvez até, eu acho que esse é o termo, né, maior sororidade mesmo nessas relações de trabalho, para além da opressão que as jornalistas sofrem, né, delas poderem se sentir à vontade de denunciar isso acabou gerando a campanha, mas ainda assim a gente continua tendo um esporte extremamente machista. A gente, para ter uma técnica de futebol na seleção brasileira feminina, demorou muito tempo, né? Que a Pia Sundhage agora, que é técnica, é sueca e tal. Mas para ter diretoras de futebol mulheres também são poucas, né? A gente tem a Aline Pellegrino, diretora da Federação Paulista, fazendo um excelente trabalho. Todo mundo querendo que ela vá para o cargo do Marco Aurélio, que era do Marco Aurélio Cunha, de comandar a seleção feminina, e a CBF ainda não se posiciona. E fora em outros departamentos, a FIFA criou uma cota para mulher nas federações e confederações, mas assim, tem que ter uma mulher empregada na confederação, não importa se ela vai ser secretária ou se ela vai ser uma dirigente no sentido clássico do futebol. Né? Então, a gente tem melhoras por enquanto, e é por isso que também, né, eu concordo bastante com a Rafaela, que a gente tem os limites do capital e das estruturas de poder que o capitalismo foi gerando. Né? O futebol é uma estrutura de poder que gera muito dinheiro, é uma estrutura de poder arcaica e extremamente patriarcal, né? A gente não tem dúvida disso. E o jornalismo esportivo acaba reproduzindo isso e gerando problemas do dia a dia. Uma colega de trabalho, professora hoje da UFAL, a Lídia Ramires, ela foi a primeira repórter, primeira líder de equipe do jornalismo esportivo alagoano, isso em 96, 97. E ela deixou o jornalismo esportivo porque ela estava para representar a rádio que ela trabalhava na época na Copa do Mundo da França. Tudo certo, ela estudando francês e tal para ir, e ela foi impedida de ir porque o chefe dela naquele momento disse que por ela ser mulher seria muito complicado ela dividir um quarto com o outro repórter, o narrador que ia e tudo mais. E a partir daquilo, ela desistiu da profissão, foi seguir outras coisas porque não dava, né? E até hoje as mulheres do jornalismo esportivo são poucas, gente. Tem a Ana Thaís Matos como pioneira no comentário esportivo, mas sofre cotidianamente, não pelo argumento, mas especialmente por ser mulher comentando. Tem recentemente narradoras, mas assim, é um mercado ainda extremamente fechado e por enquanto algumas ações que tentam furar essa bolha me parecem ser muito mais ligado, relacionado a uma questão, uma tentativa de marketing social do que propriamente ainda um avanço real, considerando a qualidade das trabalhadoras que fazem esse tipo de cobertura. Se no dia a dia nosso já é bem complicado esse machismo, imagina no meio do esporte, né? Rafa, se quer falar alguma coisa, quer comentar isso, pode ficar à vontade. Dentro disso que o Anderson está falando, eu me lembrei de um trecho da tese, né, da professora Ana Veloso, que é muito interessante. Ela entrevista algumas jornalistas, e dentre elas a Eliane Brum, e a Eliane relata um episódio da carreira dela em que ela foi impedida de fazer uma cobertura de guerra por conta dos perigos, né, que ser mulher num local de guerra representam. Então, a empresa para a qual ela trabalhava relata que ali ela estaria vulnerável a várias questões, inclusive estupro e outros tipos de violência que um homem não estaria tão vulnerável, né? Então, a gente começa a pensar, e assim também como o relato do Anderson, a gente começa a pensar que os limitantes, né, os processos que limitam a mulher na profissão, não são apenas aquilo que concerne a profissão em si, as capacidades da mulher, etc., que também, né, também, mas não só. É todo o mundo estruturado de uma forma machista e patriarcal que faz com que as mulheres não consigam atingir certos postos. Então, assim,
cobertura policial, cobertura esportiva, cobertura de guerra, etc. São locais em que a mulher jornalista dificilmente vai se sentir à vontade, até por uma questão da preservação da própria vida dela. A gente não pode dizer também que a empresa apenas foi machista por não permitir, né, que ela fosse naquela cobertura, enfim. Tá certo. A Ana falou disso nas respostas dela também, né? E acho que apareceu bastante no episódio anterior com a Tamires e com a Ivonete, né? Que é aquela questão das áreas da cobertura que acabam sendo deixadas para posições específicas ou para incluir na representatividade somente para discutir certos tipos de temas e na política e na economia mantém certo padrão, né? Mas continuando aqui, Rafaela, crítica recorrente aos estudos marxistas é não dar a atenção devida a estudos como o de gênero. Mesmo em Marx não haveria crítica à privatização do trabalho feminino. Qual a sua avaliação sobre isso? E aproveitando já na sequência, se além da Federici e da Scholz, que estudos de feministas marxistas você destacaria para quem está começando a estudar o tema ou quer se aprofundar nele? Eu acho que essa questão do Marx, nos estudos dele, ele realmente não dá foco central para a questão do mundo privado, né? Ele está preocupado com a forma mercadoria e com a esfera de produção dessa mercadoria e com o entendimento de todas as engrenagens do capitalismo. Eu acho que com isso, por mais que a gente possa considerar assim que existe uma negligência da questão feminista, da questão da mulher ali, mas também o Marx nos dá as ferramentas para que a gente possa entender por que essa diferenciação e esse mundo se estrutura dessa forma, né? Patriarcal, machista, desigual. E eu, particularmente, que sigo a linha marxista, eu acredito assim, não tem como a gente entender o machismo e o patriarcado sem entender a sociedade capitalista. E quem melhor deu a ferramenta para a gente conseguir entender isso é o Marx, né? E os estudos marxistas. Então, eu acho que o nosso papel hoje, né, 2020, é atualizar os estudos, trazer aquilo que faltou, mas ao mesmo tempo estar atento a essas categorias, ao que seria a metodologia que ele deixa para a gente conseguir entender, né, esse mundo. Por isso eu também acho que a gente tem que fazer a crítica, mas tem que saber localizar a crítica, não basta apenas dizer, o Marx era machista, que realmente era, mas enfim, né, a gente tem que saber localizar ali a teoria e o autor e etc. Com relação a outras estudiosas, eu acho que é importante também a gente entender a Nancy Fraser, né? Ela é uma figura importante para o feminismo anticapitalista. Tem também a Lisa McLaughlin, que eu acho uma figura bastante interessante, e ela busca os estudos também na área da comunicação e tal. Mas assim, obviamente eu sempre puxo a sardinha para Scholz e para Federici, porque para mim elas são as grandes figuras aí nas quais eu estou atenta, né, para executar o trabalho e tal. Manuel, como que, aproveitando essas respostas da Rafa, você vê essa questão? Guilherme, eu acho que a Rafaela colocou muito bem. Essa é uma questão muito importante, né? É preciso destacar, antes de tudo, para que não fique nenhuma dúvida ou que se paire com algum melindre e tal, né? O Marx em particular, mas o marxismo como um todo, sempre teve uma limitação, uma dificuldade, um distanciamento. Em vários momentos, a gente pode dizer até ao ponto de aversão ou impedimento dos debates sobre o feminismo, a assimetria entre os sexos. Essa é uma questão que precisa ser ressaltada para a gente conseguir fazer a demarcação adequada das colocações. Na economia política da comunicação, isso também faz sentido apontar, não é diferente, portanto, né? Temos, de fato, uma série de elementos que colocam uma distância com relação
ao debate sobre o feminismo, a assimetria entre os sexos, a desigualdade entre os sexos. E isso tudo é mais um motivo para a gente entender que esta assimetria ela é uma dimensão estruturante da nossa sociedade, né? A gente evita com isso pensar que se trata de um elemento secundário. A questão toda, portanto, é como fazer essa conjugação, que eu acho que é tanto o trabalho da Ana Veloso, como foi apresentado para a gente, e tal, né, nas primeiras respostas da Ana, assim como a discussão que a Rafaela fez, mostram muito bem que esses caminhos são possíveis de serem trilhados, né, a fim de que no próprio âmbito do marxismo a gente consiga entender que essas limitações que são estruturantes da nossa sociedade podem ser superadas por um pensamento crítico, como o próprio marxismo, né? Todo o problema aí, então, veio sempre então de como fazer essa conjugação. Então tem os debates da interseccionalidade, que têm sido feitos e são muito ricos, né? Mas vocês vejam como são as coisas. A gente tem aí uma grande autora dessa discussão, né, original, como a Angela Davis. E a Angela Davis era praticamente uma conhecida por generalidade no Brasil, né? Seus principais trabalhos estão sendo traduzidos mais recentemente. A própria Silvia Federici, que vem fazendo seus debates desde os anos 70, então, e os trabalhos dela também chegaram muito recentemente para nós. A Roswitha Scholz, por sua vez, que a Rafa citou, que é uma pensadora alemã, a gente só tem em revistas acadêmicas no Brasil um texto dela publicado, o resto você encontra na internet, então traduzido por pessoas que fazem esse esforço da divulgação, etc. Mas é perceptível que há um gargalo, aí, um limite para ser superado. Por isso que o trabalho da Rafaela e da Ana Veloso são trabalhos assim tão relevantes, porque a gente começa não só da Rafaela e da Ana Veloso, né? Mas enfim, a gente está falando com elas aqui, começa a vencer essas limitações no âmbito do marxismo em geral, da economia política da comunicação em particular, uma discussão que é tão urgente, tão premente e tão efetivamente cheia de melindres, porque não há dúvidas de que parte significativa no campo acadêmico do pensamento feminista chega por uma via das discussões do desconstrucionismo culturalista, uma visão pós-moderna, etc. e tal. Isso não resta dúvidas de ser dito, mas parte dessa questão tem a ver justamente com o fato também do marxismo simplesmente ter evitado muitas vezes de fazer essa discussão. E veja que essa limitação, que é do âmbito do debate, também era do âmbito prático, porque você pensar em todos os momentos, por assim dizer, revolucionários, em que a discussão do feminismo foi colocada, há momentos de alta qualidade da produção intelectual e de dificuldades do âmbito prático e tal, né? As questões, só que a gente tem conhecimento recente de como foi a experiência soviética e assim sucessivamente. Enfim, acho que são questões que a gente não pode fugir ou sair pela tangente como se fosse uma questão menor. É preciso, para começar a conversa, entender que efetivamente tanto o marxismo como a economia política da comunicação, exatamente por fazerem parte da sociedade que vivemos, também padeceram das limitações estruturantes de uma sociedade patriarcal. Rafaela, você quer comentar em cima do que o Manuel falou? Pode comentar, fica à vontade. Quando o Manuel fala também desse aumento das produções pós-modernas, né, que estão mais preocupadas com a representação. Se a gente quiser também chegar num feminismo mais vulgar, assim, com essa coisa que está sempre na internet, de lacração, etc., mas que vem totalmente dissociado da luta anticapitalista, na verdade, esse tipo de feminismo está fazendo um desserviço, né? Porque a Scholz mesmo, num texto
mais recente dela diz que nesse momento específico que a gente está vivendo, esse tipo de feminismo mais vulgar, assim, e não pensado pela questão anticapitalista, ele acaba estimulando o ódio fascista, e ele também fornece material publicitário e uma positivação de direitos que não dá materialidade para esses direitos, né? O que eu quero dizer com isso? Então, assim, a gente tem muita propaganda, a gente tem empresas capitalistas que, no meio de uma pandemia, estão lucrando horrores com essa crise, mas que usam um discurso de equidade, né, um discurso que aparentemente é feminista, mas que não é de fato. Então, isso serve a esse material publicitário para que você consiga ainda vender mais mercadorias e etc. E também serve ao ódio fascista, porque nesse movimento, por exemplo, isso que a gente está vivendo no Brasil, o discurso bolsonarista é um discurso totalmente antifeminismo, anti as questões de raça, de etnia, né? Ou seja, é um discurso racista, é um discurso homofóbico, etc. E a gente vê que sem fazer a luta mesmo de uma forma radical eu falo que é buscar pela raiz o problema, a gente acaba caindo nesses perigos, né? Então, enfim, eu só queria colocar isso, né? Porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente não pode pensar só na superfície, né? Só no mundo das aparências. A gente sempre tem que buscar entender o que estrutura isso. Tá certo, Rafa, obrigado. Acho que são questões para a gente ir pensando, né? E não ficar só nesse mundo da aparência, como você falou. E aproveitando, uma das áreas que trabalha com isso, né, é a pesquisa, o estudo acadêmico. E essa discussão, inclusive, apareceu nas mudanças dos grupos de trabalho da Olepic Brasil. Como que foi essa discussão lá, Anderson, nessa reformulação dos grupos de trabalho? Então, a gente ficou numa dúvida inicial se a gente montava um grupo de trabalho específico, um grupo temático específico para identidade e outro para gênero e outro para raça, ou se a gente faria um teste no evento deste ano, de fazer primeiro um grupo maior e de acordo com a quantidade de trabalho, a discussão, o nível crítico da discussão, né, nesse sentido que a Rafaela acaba de colocar, né, considerando que a economia política da informação, da comunicação e da cultura é uma área crítica e dependendo do perfil radical, né, no sentido marxiano da palavra, né, que é transformar a sociedade, né, incluindo essas questões de gênero, de raça, identidade e outras diferentes formas. E aí a gente escolheu no primeiro momento, né, o nome do grupo é Estudos Críticos sobre Identidade, Gênero e Raça. A gente já contou com a Ivonete, que é a coordenadora do GT, no episódio passado do Jogando Dados. E no meio da discussão apareceram algumas, se não valeria a pena colocar estudos marxistas sobre identidade, gênero e raça, enfim. E, assim, né, na prática nossa, é complicado, primeiro, né, mesmo na Olepic Brasil, exigir que todo mundo seja marxista ou marxiano, né? A gente vem discutindo muito isso no Jogando Dados, porque não é um consenso, creio eu, né, do que eu acompanho, do que eu leio, da área, que todo mundo seja marxista, né? A gente mesmo tratou aqui no Jogando Dados de uma perspectiva de um autor anarquista, né? Quando tratou no episódio dos empregos de merda dessa série do trabalho. E há também autores, digamos assim, mais de centro-esquerda do que marxistas, que a gente acaba também utilizando, discutindo, dialogando de alguma forma, e dentro do marxismo há várias perspectivas também nisso, né? Tem a linha gramsciana, althusserriana, se for para a parte mais de análise política e para a militância, tem Rosa Luxemburgo, além de Trotsky e Lenin, que são as figuras mais próximas disso. E aí, no primeiro momento, a gente vai tratar de estudos críticos, porque a ideia é que a gente forme, que a gente consiga, na verdade, juntar pessoas que pesquisem essas áreas, essas temáticas, numa perspectiva crítica, ligadas a tanto à comunicação quanto às disciplinas que fazem parte, né, dessa área transdisciplinar, interdisciplinar,
E esse ponto foi de discussão porque, assim, né, a gente precisa considerar que eu falei de vários marxismos, mas a Rafaela também falou de diferentes feminismos, né? Diferentes formas de tratar essa questão, tanto do ponto de vista da militância política quanto da prática acadêmica, né? Então, são várias questões que a entidade acaba entrando agora, e eu volto a fazer autocrítica com bastante atraso, e que a gente precisa ver como vai ser esse cenário primeiro, né? Por enquanto, a gente teve algo muito bom, porque foi o segundo grupo temático com mais trabalhos, e que provavelmente a gente tende a, se a Assembleia concordar, a formar 2 grupos, e neste próximo biênio, né, que vai se abrir a partir da Assembleia deste ano, a gente conseguir, aí sim, né, fazer essas discussões de forma mais aprofundada, e, enfim, tem estes 2 episódios jogando dados, tem 2 artigos aprovados no dossiê temático do mapeamento e levantamento das pesquisas em EPC no Brasil, que ajudam, na minha visão, como quase que em termos de organização para isso, da Olympic Brasil, como um pontapé inicial para essas questões, né? Mas, assim, a gente precisa entrar nisso, e como todas as outras questões que a gente vem tratando, jogando dados, que a gente analisa, com a perspectiva crítica, ainda aqui entendendo que o machismo é algo que está na sociedade há mais tempo, né? Além da sociedade capitalista, só que a sociedade capitalista privatiza essas relações. A gente vai ter, na origem da propriedade privada, da família e do Estado, Engels tratando disso, vai ter a Hannah Arendt tratando, especialmente no capítulo 2 da condição humana, sobre isso, né, de como a democracia grega, que é o modelo ainda hoje da democracia que a gente utiliza, e por isso também com um monte de problema, como a mulher e o escravo eram propriedade do homem, né, da pessoa que era cidadã, né? Então a mulher era ali, e há ainda hoje um conflito nessa coisa, né, de privatização da mulher, né, nesses espaços, como se a vida pública fosse algo que o Estado e que as pessoas deveriam dar mais atenção, enquanto a vida privada, numa sociedade patriarcal machista, fosse a cargo do dono da casa, né? Do homem que trabalha e tudo mais, mesmo nos casos em que a mulher também trabalha. E aí são questões antigas que o machismo acentua, e que a gente acaba, infelizmente, vendo se repetir, às vezes, em comentários mesmo de parlamentares, comentários em casos de violência e de agressão e perseguição psicológica, enfim, assédio psicológico, assédio moral, entre outras coisas, né? Então, a gente tem um amplo conjunto de obras que tratam disso, e mesmo de autoras e autores, né, do campo progressista e de marxistas, que a gente precisa, na verdade, aprimorar, né? Então, até as dicas da Rafaela neste episódio são muito importantes para que a gente aprimore esse olhar sobre esta questão, também, não só do ponto de vista social, como isso reflete outras coisas, mas a gente precisa considerar também, né, na perspectiva do materialismo histórico e dialético, essa construção temporal, e como o capitalismo acaba demarcando uma outra forma, né, outras formas de que esse machismo e a sociedade patriarcal vai se desenvolver. Voltando no que a Rafa falou do feminismo superficial, o feminismo tá na moda hoje em dia, né? Tipo, o capitalismo se apropria e faz o uso do discurso sem restrição. Mas, lógico que isso tem seus pontos positivos, mas não é só isso que a gente tem que considerar, né? Inclusive, um exemplo que eu queria dar tipo, a Globo, agora que perdeu grande parte dos telespectadores que defendem a família tradicional brasileira e são antifeministas, agora foca mais até quando vai reprisar as novelas, pega e puxa a propaganda para o feminismo ali, qualquer frase possível de uma mulher, eles vão colocar como sendo, tipo, a feminista. Sendo que, na verdade, é só porque eles estão tentando chamar mais o povo feminista agora que já perderam o resto. Enfim, Rafa, quais os estudos mais comuns sobre gênero na área de comunicação? E quais as vantagens e limites que você encontra para tratar disso numa perspectiva crítica?
A gente vê mais comumente, quando vai se tratar de feminismo na área da comunicação, muita preocupação ou nas relações trabalhistas, né, de como se dá o acesso das mulheres em cargos de poder e mesmo a questão do assalariamento, né, com as diferenças entre salário, as questões do teto de vidro, muitas dessas até mesmo tratadas pela professora Ana Veloso, né, que é um exemplo, já que ela está aqui na discussão com a gente. E, por outro lado, também as questões da produção do conteúdo, né? É muito comum também estudos na área da comunicação preocupados se as revistas especializadas na pauta feminina são revistas que realmente promovem uma emancipação ou mesmo os conteúdos gerais de comunicação, né? Se esses conteúdos promovem equidade, se eles escutam fontes na mesma proporção, né? Fontes femininas e fontes masculinas, porque existe toda uma questão de voz de autoridade, etc. e tal. Então é muito comum esse tipo de estudo. E eu acredito, assim, que para a gente entender todas essas questões que aparecem como problemáticas dentro da comunicação, a gente precisa buscar as estruturas. Como eu já expliquei um pouquinho anteriormente, tem que ter essa noção de totalidade, né? Então, não adianta a gente ter uma revista com um conteúdo que aparentemente é emancipado se a gente ainda percebe relações trabalhistas limitantes, precarizadas e etc. E também não adianta a gente ter um estudo focado em colocar as mulheres em posições de poder ou oferecer um salário melhor, etc., etc., se essas mulheres, mesmo em posições de poder, vão continuar reproduzindo esse machismo institucional que existe, né? Porque é nítido que muitas mulheres, mesmo quando elas ascendem ao poder, elas ainda assim precisam reproduzir essa máquina, até para manter o status delas, para ficar no lugar onde elas estão, né? Então, não adianta também, isso também não resolve o problema. Por isso que a gente tem que pensar nas estruturas, no que forma essa cultura patriarcal, essa cultura machista e etc. E eu ainda destaco, por exemplo, agora que a gente está vivendo essa questão pandêmica, existe uma grande precarização do trabalho do jornalista, existe essa transformação, né? Muitos trabalhadores da área da comunicação agora estão em casa, e para a mulher isso representa um fardo ainda maior, porque o local do domicílio é também o local do trabalho, é o local onde ela vai vender a força de trabalho dela ali para a produção, né, que ela está executando, mas no caso dela, dessa mulher trabalhadora, ela provavelmente está atarefada com duplas e triplas jornadas, e muitas mulheres que se colocam nessa produção de mídia alternativa, que tentam produzir com uma voz emancipada, que tentam fazer projetos editoriais feministas mesmo, no conteúdo elas dão muitas pistas do que pode ser uma comunicação alternativa, radical e emancipada. Mas mesmo que no conteúdo exista todo esse esforço bacana por parte dessas mulheres e existe esse progresso, ainda assim todos nós estamos limitados pelas ferramentas que a gente tem à nossa mão, pelos meios que a gente vai utilizar para acessar o nosso público, né? Então essa mulher trabalhadora vai precisar do Facebook, vai precisar do Google, vai precisar dessas grandes empresas que são as que verdadeiramente lucram com tudo isso, né? E elas têm todos esses acúmulos de função, elas precisam se lançar a uma função empreendedora, elas acumulam vários tipos de trabalho dentro da comunicação, então elas produzem a matéria, elas editam, elas se colocam à frente da câmera, elas fazem as mídias sociais, então o que a gente está vendo é uma grande precarização do trabalho, um acúmulo de função que é exaustivo, que existe para os homens trabalhadores também, mas que no caso das mulheres ainda vem junto com essas duplas e triplas jornadas, né? E toda essa mistura que vai acontecendo dentro do domicílio, né? Porque agora, além de tudo, a gente tem essa questão da pandemia.
Manuel, eu queria comentar essa questão dos estudos de comunicação sobre gênero. Na verdade, eu quero comentar a partir de um aspecto bem específico, né? Porque como eu tive o prazer de dividir a produção de um texto com a Rafaela sobre a questão, eu acho que tenho aí uns elementos para inserir nesse debate que me parecem muito relevantes no trabalho da Rafaela. Está desenvolvendo seu doutorado em torno disso, né? Da maneira como eu entendo, que eu acho que é bem relevante, e a Rafaela comentou com todos os exemplos específicos, é a compreensão de que a comunicação enquanto forma social é ela mesma um produto dessa sociedade do patriarcado produtor de mercadorias. Isso faz toda a diferença na avaliação dos processos, né? Porque aí a lógica de inclusão, da luta, dos melhores postos de trabalho, que são todas lutas pertinentes, não tem a menor dúvida, né? Porque a gente não vive fora desse aspecto, mas elas todas são como que compreendidas justamente nessa forma social, que é própria do capitalismo, então própria dessa dimensão patriarcal. Eu acho que isso faz uma diferença para os estudos de gênero como um todo, que nos colocam, enfim, coloca a economia política da comunicação, e aí especialmente o trabalho que a Rafaela vem desenvolvendo, num ponto de vista muito interessante e muito avançado para fazer a avaliação desse processo, né? Porque, vejam, não é uma dimensão, não é uma compreensão estruturalista, portanto, que é impeditiva ou que ignora, por assim dizer, a perspectiva dos sujeitos históricos, né? Ou que os coloca sempre sobredeterminados pela dinâmica estrutural, como se ela fosse relativamente estanque e que caberia sempre a uma concepção científica superior, né? Que consegue se desvencilhar dos âmbitos ideológicos, fazer a efetiva crítica, né? Quando a Rafaela se apropria do debate da forma social, eu entendo que ela coloca as limitações, então, que são próprias do próprio trabalho, né? Dessa discussão como tem sido feito na comunicação como um todo, mas ela coloca também as condições de superação do problema num novo patamar. Então, não é só uma crítica no sentido de, por aqui não tem jeito, né? Como a sociedade é patriarcal, então não tem condições de ser feito. Então, né? O trabalho de uma crítica feminista da economia política da comunicação coloca as condições de que outra comunicação, ou se enfim, uma forma de superação dessa forma, né, que outra comunicação a gente deve visar, né, e não um ajeitamento dentro das próprias estruturas, o que significa que, é claro, as batalhas que têm sido feitas por postos de trabalho, etc., elas são relevantes, mas sempre pensadas nesse âmbito do apontamento, por assim dizer, para uma outra forma, né? Então, portanto, para as limitações dessa forma e para o apontamento de uma outra forma. Isso faz toda a diferença, penso eu, nas discussões dos estudos de gênero e comunicação como a gente tem acompanhado. Uma coisa que eu me lembrei agora, voltando lá para Ana Veloso e para as primeiras questões sobre o jornalismo e o machismo, né? Que uma vez uma professora minha mesmo, de jornalismo, estava dando um conselho para as meninas para elas não usarem saia curta ou decote quando iam fazer qualquer tipo de entrevista, porque podia ter comentários machistas e coisas do tipo. E ela dando esse conselho pra gente. Aí eu olhei pra ela e falei assim, prof, mas não é mais certo você falar pra todos os meninos pararem de ser assim machista desse jeito do que pra gente não usar tal roupa? Aí, por sorte, ela é uma professora legal, ela repensou na questão e falou, realmente, eu tô, tô só reproduzindo esse machismo aí também. Já que já estamos no assunto da academia, Rafaela, como na sua experiência de pesquisa o machismo apareceu ou aparece? O universo acadêmico também é complicado para a mulher, assim como qualquer estrutura e instituição dentro dessa sociedade patriarcal capitalista que a gente vive, né? Então,
é muito comum a gente ser desautorizada, calada. É muito comum. Eu já passei por situações assim. Eu sou relativamente jovem e eu tenho a aparência física de mais jovem ainda. Então, além de ser mulher, ainda sempre vinculada a uma questão estética de, ela é inexperiente, ela não sabe muito bem o que diz. Quando a gente se coloca de uma forma mais contundente e assertiva, nós somos consideradas agressivas, por sermos mulheres que estão buscando os caminhos da intelectualidade, né? Aqui em Portugal falam da literacia e etc. Muitas vezes somos consideradas arrogantes, assustadoras e etc, etc. Então é complicado, né? E assim, eu percebo que até mesmo em congressos e em eventos feministas que eu participei, a gente também encara certos problemas e nem sempre o ambiente é seguro. Então, todo mundo está nesse processo eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, de desconstrução, de ter que reaprender a viver nesse universo, né? É muito comum que artigos acadêmicos, quando existem autores homens e mulheres, é muito comum que o nome do homem apareça em primeiro lugar. É muito comum uma produção muito maior masculina do que feminina, justamente porque a gente encara duplas jornadas, triplas jornadas, etc e tal. Tem saído muitas pesquisas ultimamente para demonstrar que agora na pandemia a produção feminina acadêmica caiu bastante, porque as mulheres estão sobrecarregadas, e em muitas áreas de pesquisa que geralmente existe uma produção alta feminina, né? Então, inclusive em áreas de comunicação, educação, etc. Então, tudo isso é emblemático, né? E a gente também encara esses problemas, inclusive na academia, problemas que a gente sabe, né? A Gabi também sabe que desde que nós somos alunas, estamos sempre tendo que nos desviar de comentários e de assédios e etc. Eu queria só complementar também a fala do Manuel, só para, enfim, fechar a questão da minha pesquisa, porque, assim, o que me motiva e o que me mobiliza essa pesquisa, mesmo dentro da academia, mesmo encarando todas essas questões que eu acabei de falar, é que se a gente vive numa sociedade patriarcal, capitalista, estruturada por esse tipo de relação social, econômico e política, e a nossa comunicação está dentro dessa estrutura, então eu realmente acredito que a melhor forma de a gente ter uma comunicação emancipada é buscando, sim, uma estrutura feminista para uma nova construção de mundo, para um mundo anticapitalista, para um outro ideal estruturante, né, do mundo. Então é isso que me mobiliza, e é lógico que dizer aqui que uma comunicação feminista não é uma comunicação que privilegie as mulheres, que coloque as mulheres num ponto acima dos homens, mas não, uma comunicação feminista é uma comunicação emancipadora do ser humano, do sujeito, né, para que todos os indivíduos possam ter equidade e ter acesso, né? Na academia são vários e vários exemplos que a gente pode citar, né? Tanto na sala de aula, com colegas de classe, dá pra ver claramente que, tipo, numa apresentação de seminário, um menino fica diminuindo a própria colega do trabalho, então é complicado isso. Ou então também temos as questões até com professores de telejornalismo, por exemplo, que buscam uma beleza padronizada e ficam te chamando para fazer os projetos dele e tal. Nem sempre, não com a intenção, tipo, de assediar a aluna, mas, tipo, de achar que por ela ser uma mulher bonita, ela devia ir para telejornalismo ou para TV ou para coisa do tipo. Bom, enfim, são vários casos assim, e chefe de departamento também, eu gosto de falar disso porque o nosso chefe de departamento também vive fazendo tanto desprezando o que todas as mulheres falam, quanto falando coisas machistas, então
isso às vezes desanima um pouco, mas aí a gente entra num grupo de estudos com mais meninas lá e vê que ainda tem esperança. Enfim, Rafa, você quer falar mais alguma coisa? É só para complementar essas suas experiências, eu acho que toda mulher divide essas experiências, toda mulher passa por algum momento de diminuição das suas capacidades ou apenas de exaltação da sua beleza, da sua sexualidade, etc, etc. E eu comecei, junto com a minha vida de estudante na graduação, foi o momento em que eu comecei a ter contato com a militância também estudantil. E mesmo nesses ambientes de esquerda e que a gente acredita que vai ter, e que as pessoas serão mais abertas e tal, até mesmo ali a gente se depara com esses problemas, né? E é isso, a mulher ela é sempre ela precisa ser essa mulher burguesa, capitalista, esse ideal de mulher construído, né, por essa sociedade, é aquela coisa de uma mulher extremamente feminina, extremamente dócil. Ela é culta, mas ela não pode ser inteligente demais, né? Aquele bibelô, assim. Então, quando a gente rompe com isso, e nós na academia estamos rompendo com isso a todo momento, os embates são terríveis, né? Assim, como que uma mulher vai discutir comigo, vai debater comigo e tal, enfim. Mas a gente tá desconstruindo isso, e eu ainda acho que a economia política da comunicação é um ambiente que tem tratado muito disso e que a gente tem conseguido avanços efetivos, assim. Espero que esses avanços continuem, né, e não só de forma superficial. Anderson, você pode comentar um pouco pela experiência da ULEPIC? Então, Gabriela, para além do GT que a gente criou, né, a gente tem outros problemas que eu acredito que o evento de 2018 também mostraram, né? A Assembleia, inclusive, destacou isso. Por exemplo, de 2004 até agora, o Olympique Brasil só teve uma presidenta, né? Uma presidenta mulher. Isso já, assim, óbvio que envolve outras coisas. Envolve, inclusive, as relações da sociedade patriarcal e machista, né? De disponibilidade para assumir algumas atividades em determinados momentos e tal, mas mesmo na diretoria, a maior parte das diretorias nesses 16 anos da entidade teve mais homens do que mulheres. Do que eu lembre, só a diretoria anterior, 2016-2018, que teve 4 mulheres e 3 homens. A atual tem uma mulher apenas, que é a professora Patrícia Maurício, ainda que a gente tenha convidado outras 2 mulheres e outra tenha desistido, né? Foi questão de agenda, disponibilidade para o momento. Mas isso reflete muito mesmo na parte crítica, na parte marxista, política e tal, como a Rafaela bem comentou, sobre como as relações de poder são montadas, estruturadas, mesmo quando não há necessariamente uma intenção para isso, que seria aparentemente o nosso caso. Acredito que a gente tem que fazer ainda uma discussão mais séria quanto a essa questão. O mesmo vale para a revista Petit, que, se não me falha a memória, foram 3 ou 4 editores-chefe, e só este ano, né, do final do ano passado para o início deste ano, que a gente teve uma editora mulher, que é a Helena Martins, e a equipe, né, o comitê editorial, tem, eu acredito, ainda assim, mais homens que mulheres. E aí, como o artigo já está aprovado para o dossiê, eu vou comentar, né, a Márcia Gonçalves Bahia, a Janaíne Aires, Suzy dos Santos e a Luanda Schramm e a Chaline Torquato, né, mandaram para o dossiê o artigo Nós, as economistas políticas da comunicação, um conto de subrepresentações e apagamentos em busca de um final feliz no reino encantado da EPC brasileira. Discutindo, né, justamente essa questão do ponto de vista estrutural, para além da pesquisa, ainda que, assim, tem algumas questões que a gente precisa discutir internamente melhor, o artigo ainda vai sair, e até, né, a gente vai discutir isso, né, a proposta que saiu agora, enquanto a gente gravava, era justamente que os artigos desse dossiê possam virar episódios mais à frente, quando a terceira edição da revista EPT que seja publicada este ano. Mas, por exemplo, né, um dos gráficos mostra a composição do conselho editorial: 32 homens, 4 mulheres. Entrevistas realizadas pela EPTIC de 99 até 2020: 8 mulheres, 36 homens. Aí eu não vou entrar elas apresentam gráficos também de quando a autoria
coletiva mista, de homens, mulheres, só homens ou só mulheres, autoria individual coletiva só de homens e só de mulheres, porque eu acredito que envolvam outras questões também, né? Envolvam inclusive uma questão de formação em economia política da comunicação, porque não dá para pegar a questão dos pareceres também, né, por conta, não necessariamente por conta de gênero, porque o parecer normalmente cego ou duplo cego, né? Ou seja, parecerista não sabe, ou a parecerista não sabem quem enviou o trabalho. Elas citam também 50 autoras essenciais para a economia política da comunicação, mas não citam nenhuma pesquisadora brasileira, mas beleza, isso vai para discussão no episódio, que a gente vai contar com elas, espero eu também. Mas, assim, isso mostra, são dados interessantes para mostrar que assim, a gente tem um longo caminho ainda, né? A gente só começou em termos estruturais, por exemplo, no evento passado também. A gente teve duas pesquisadoras que levaram um filho e uma filha, e a gente não tinha espaço para essas crianças ficarem, e assim, evento acadêmico não é espaço para criança. Ah, porque a fulano ou fulana trouxe a filha e a filha está fazendo barulho aqui na plateia. Não, tipo, não é espaço, porque não é o espaço deles participarem, não é o espaço adequado para eles poderem interagir, então é por isso que a gente tem que criar, não só no Olympic Brasil, né, a gente vinha programando para isso se tivesse evento presencial em Ilhéus, mas também em outros eventos acadêmicos a possibilidade de ter uma pedagoga ou algo, ou alguém, ou um pedagogo, né, alguém da profissão para cuidar das crianças, para que as mulheres, que normalmente são as mulheres que precisam levar filhos e filhas para eventos, né, não os homens, mas que possam ter um espaço seguro para essa criança, sem ter maiores gastos com isso. Outra coisa que apareceu agora na discussão sobre a atividade virtual, né, o evento virtual da Olympic Brasil, é que dependendo da situação, a gente precisa avaliar também a rotina diária, que como a Rafaela bem falou, o trabalho em casa é muito mais pesado para as mulheres do que para os homens. Então, se a gente pega um evento e faz, considerando que por ser home office, qualquer pessoa vai poder ter acesso desde que tenha banda larga, a gente está desconsiderando que há pessoas que têm outros tipos de cuidados. E fazendo, né, fechando com a crítica necessária, que as mulheres são normalmente consideradas para trabalhos de cuidar das pessoas, né, de cuidados. E aí, na toa que eu estou tentando ter o cuidado de não falar pedagoga, mas falar também pedagogo, e, entre outras profissões, né, que acabam expondo isso também na construção histórica machista, e que a gente precisa pensar nas pessoas que a sociedade acabam dizendo que devem cuidar de nós, né? E os eventos acadêmicos, as entidades de pesquisa, tanto do ponto de vista hierárquico, né, no que é determinado em termos de relações de poder, mas também na prática do dia a dia, né? A gente precisa ter esse cuidado, não à toa que o último episódio do Como Jogar Dados, que foi com a professora Verlane Aragão Santos, da UFES, ela detalha como é a rotina de leitura dela e a rotina de produção científica para um caso de uma mulher que cuida do filho, né, e que também é professora, também é coordenadora do mestrado profissional, enfim, como ela consegue se organizar para isso, porque é uma realidade muito mais comum do que a gente pensa e assim, extremamente mais do que nós homens, com os nossas atitudes machistas cotidianas, pensamos, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar também para essas questões na prática cotidiana. A esperança é a última que morre, né? E eu, a Rafa, a Tamires e tantas outras mulheres estamos aqui para mudar essas estatísticas aí. Bom, eu queria agora agradecer a Rafa mais uma vez. Muito obrigada, Rafa. Você é muito bom saber que a gente tem pessoas, tem mulheres como você na academia. Você é um exemplo para mim. Se quer falar mais alguma coisa, pode falar o que quiser. Eu quero só agradecer essa participação aqui, foi muito legal. Agradecer também por poder participar no mesmo episódio que a professora Ana Veloso e trazer essas discussões que eu acho que são tão importantes, tão contundentes. São discussões que deveriam ter o protagonismo, né? Assim, são discussões que têm que estar no nosso dia a dia, como produtores acadêmicos, né? Como pessoas que estão pensando ciência, comunicação e etc. E que ainda esbarra em várias
problemáticas que a gente apontou aqui. Então, eu fiquei muito feliz, espero ter podido contribuir. E que bom que a gente tem pessoas, mulheres maravilhosas como a Gabi. Eu também tenho acompanhado os outros episódios com mulheres incríveis aqui, tentando quebrar essas barreiras e produzir ciência de qualidade. Muito obrigada, viu, gente? Queria agradecer mais uma vez também a Ana Veloso, que esteve aqui com a gente, mesmo não estando nesse momento. E homens do Jogando Dados, o que tem a ver, né? Brincadeira. Muito obrigada, Anderson. É um prazer sempre conversar com você. Muito, muito bom o episódio, essencial. Que bom que a Gabriela se colocou mais também neste episódio, né? A gente fala das questões de gênero, mas a gente tenta e tem que tomar esse cuidado, inclusive internamente. A gente brincava que a Gabriela estava à vontade, inclusive, para falar mal de alguma situação vivida dentro do processo de produção ou gravação de Jogando Dados, e é isso aí mesmo, assim. Então, muito obrigado, Rafaela, pela participação. Excelente e muito importante mesmo ter alguém produzindo na perspectiva crítica, marxista e da economia política da comunicação na linha brasileira que ao menos nós aqui de Jogando Dados defendemos, né, entrando numa discussão fundamental para a esquerda do ponto de vista político, mas também acadêmico. Agradecer também a Manuel e Guilherme pela parceria de sempre. E é isso, né? Tem uma série de desafios, mas assim, a gente tem que também se colocar à disposição para enfrentar esses desafios e não reproduzi-los. Acredito que tanto o episódio da semana passada, o episódio passado, quanto este, servem para isso, né? Para jogar dados e dados que podem parar assim no meio, né? Entre um 1 e um 6, digamos assim. É isso, abraço e até o próximo episódio. É isso aí mesmo. Valeu, Guilherme, também, sempre aqui com a gente. Pô, eu que agradeço. Acho que, como o Anderson falou, tem que ser também um exercício, tem que ser principalmente um exercício diário nosso, né, de prestar atenção nas nossas atitudes, nas coisas que fazemos, na forma como agimos e aprender, né, ouvir, aprender, ler mais sobre autoras também, que acho que é outra discussão que eu estava percebendo, olhando o meu trabalho, meu projeto, na verdade, de dissertação e percebendo às vezes que a maioria gritante é de homens e tal, enfim. São coisas que acho que a gente precisa tomar ciência para atuar, para mudar, e acho que é muito legal ver pesquisadoras. Você falou alguns nomes, eu citaria a Verlane também, né, que conheci lá no Intercom do ano passado e pô, achei sensacional, baixei a tese dela até um dia para ler, mas não li ainda. Enfim, esperando para depois ler a tese da Rafa, os trabalhos de vocês aí que estão fazendo um trabalho sensacional. Obrigado, gente, pela presença, pela parceria, e nos falamos na outra semana também. Claro, todas as nossas convidadas também, a Verlane, a Ivonete, a Helena. Muito obrigada a todas elas também e vamos nessa. Valeu, Manuel, que está sempre aqui com a gente também. Gabriela, eu que agradeço. Queria agradecer Anderson e Guilherme pelo momento tal que a gente discutiu aqui, mas agradecer principalmente a Gabriela pela condução, que foi sensacional. É o momento que eu percebi você mais se inteirando e colocando nos assuntos, que eu acho bastante significativo, assim, foi bem bom. A gente entender que essas são questões que mobilizam efetivamente os debates. Agradecer a Ana Veloso pela disponibilidade de responder as questões pelo WhatsApp para gente, ela está acamada e foi bem bacana ela ter se colocado aí à disposição de fazer a resposta às perguntas, e foram respostas muito interessantes. O trabalho da Ana Veloso é realmente instigante e vale a pena ser lido por todos. E agradecer a Rafaela também, que se disponibilizou a fazer esse debate com a gente, está lá no outro fuso horário, tem feito um trabalho que eu considero bastante significativo e que vai trazendo para o campo da EPC discussões que são muito relevantes. Foi mais um dos episódios que vai entrar aí para conta de dos aspectos decisivos, eu acho, dessa ideia do Jogando Dados, que é a dimensão da formação. O quanto esses episódios têm conseguido
operar formação de uma maneira muito relevante. Deixa eu aproveitar aqui um segundinho para convidar o pessoal que esteja ouvindo para participar dos nossos âmbitos, né, das nossas atividades, etc. Então, acho que é um momento de convidar todos e todas a participarem do GP, de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, da Intercom, que está com inscrições abertas, eu estou na coordenação. Seria bem bacana receber mais trabalhos debatendo questões sobre o feminismo ou de autoras mulheres, o que é uma coisa sempre presente, né? A gente teve também a coordenação durante um bom tempo da Anita Sims, que foi uma coordenadora bem importante do nosso trabalho, e eu acho que esse seria um bom momento de convidar o pessoal a fazer parte das nossas atividades. Obrigada, gente. Então, acho que é isso. E vamos fazer a inscrição na Intercom nas atividades do Manuel, que ele falou aí. E é isso. Obrigada. Nós nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, www.facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Lembre também de assinar o podcast para ter notificação quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcast, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e a recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Gabriela Fernandes Silva, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima e lembre-se, fique em casa.